Caros amigos do Grupo Espírito Solidariedade, ao qual eu pertenço, estamos juntos nessa oportunidade para conversarmos e estudarmos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. Mas antes de começar, vamos agradecer a Jesus e vamos agradecer a espiritualidade amiga, que está sempre conosco, nos incentivando, nos orientando e nos socorrendo nas nossas necessidades. O assunto que vamos estudar hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Mas nós vamos nos ater ao item 21 das orientações dos Espíritos, que trata da perda de pessoas queridas e as mortes prematuras. Jesus, ao se dirigir à multidão de sofredores e aflitos que vinham pedir socorro e um consolo para as suas aflições, ele afirma: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A vida de todos nós é repleta de acontecimentos que nos trazem muita aflição, sempre. Geralmente ocorrem aflições devido a doenças graves que nos acontecem, desarmonias familiares, dificuldades financeiras, traições, medo. Enfim, todas essas situações nos trazem aflições quase que diariamente na nossa vida. Mas seguramente a maior aflição que nos atinge na vida é a perda de pessoas queridas através da morte. Quando nós somos surpreendidos com a despedida definitiva, pelo adeus sem volta, nós experimentamos a dor maior que um ser humano pode ter. Principalmente quando ocorre uma morte de modo brusco, repentino, inesperado, em jovens e crianças, que são as mortes prematuras. Esta situação cria um desespero e uma indignação tão grande, tão intensos, que chegamos a contestar a justiça divina. E mesmo negar a existência de Deus. Tamanho é o nosso sofrimento, tamanho é a nossa revolta. E vem sempre a pergunta: por que um jovem, uma criança saudável, bonita, cheia de vitalidade, cheia de vida, de repente é separada do convívio dos pais? Quando existe ainda uma expectativa de uma vida cheia de esperanças e cheia de possibilidades de êxito? É difícil. São nesses casos de aflição suprema que Jesus nos conforta, apontando para a existência de uma vida futura onde haverá a alegria do reencontro. E a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, que traz de volta os ensinamentos do Mestre à luz da razão, à luz do raciocínio. A doutrina espírita nos esclarece que a morte não é o fim da vida. A morte, sim, é o início de uma nova fase desta mesma vida, que continua vibrante numa outra dimensão, para onde nós iremos também após o desligamento do corpo. E sim, nós vamos nos reencontrar com aquelas pessoas que foram antes de nós, que nos precederam. Entendendo esse processo, nós sentiremos sim a dor da separação, mas sem revolta, porque sabemos que existe uma vida futura. Jesus, na sua infinita misericórdia, nos permite a chance de recebermos notícias dessas pessoas que nos precederam, que partiram para o mundo espiritual, através de cartas que eles nos escrevem por intermédio da mediunidade, devolvendo-nos a alegria da confirmação da vida após a morte. Chico Xavier, na sua longa trajetória mediúnica, ele recebeu a visita de muitas mães desesperadas, solicitando notícias de seus filhos.
E elas sim receberam cartas confirmando a sua sobrevida no mundo espiritual, inclusive dando informações dos outros queridos companheiros nossos que nos precederam antes deles. Eles se reencontram com seus avós, se reencontram com seus primos, com seus tios, que nos precederam na vida material. Essas cartas nos trazem tanta consolação, tanta alegria, porque confirma a sobrevida no mundo espiritual através das mãos generosas de Chico Xavier. E o Espiritismo nos esclarece que a evolução ocorre por meio de muitas e muitas vidas que vivemos, muitas reencarnações. Quando, voltando a reencarnar, reencontramos com os mesmos companheiros que nos precederam e que conviveram conosco no mundo espiritual. Essas pessoas que se sintonizam conosco voltam ao nosso convívio, reencarnando conosco numa mesma família, numa mesma grupo de pessoas que se amam, que se conhecem, ou mesmo que tenham situações de comprometimento para resolver situações antigas, de desafinidade, enfim. E quando a morte nos separa, depois de nova existência, nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual para programarmos uma nova vinda e continuar nosso processo evolutivo incessante, burilando os nossos relacionamentos e fortalecendo o amor cada vez mais, aparando arestas do desentendimento. A lei universal da reencarnação é uma realidade maravilhosa, cujo objetivo é a evolução contínua, a evolução eterna. E Jesus deixou essa verdade quando afirmou para Nicodemos que para alcançarmos o reino de Deus é necessário nascer de novo. Ao renascer, nós vestimos um novo corpo para adquirir novas experiências, reiniciar um aprendizado. E ao desencarnar, nós nos despimos deste mesmo corpo e voltamos para a espiritualidade, para analisar todas essas experiências adquiridas juntos e programando novas experiências e novo aprendizado na companhia de nossos entes queridos. Então, a morte não é uma separação, é apenas um intervalo de tempo em que nós nos separamos, mas que voltaremos a nos ver no mundo espiritual e depois, se for programada uma nova experiência, nós voltamos ao corpo, na companhia dessas mesmas pessoas, para continuar o nosso processo evolutivo. Com isso, o amor não acaba nunca, pelo contrário, ele se torna cada vez mais forte, porque a finalidade da vida é o amor. A finalidade da vida é crescermos cada vez mais e aumentando o número de pessoas que vão conviver conosco e aprender conosco e nos ensinar que o amor é a finalidade única da vida. Então é isso que nós queríamos transmitir a vocês, agradecendo a atenção e voltarmos numa nova oportunidade, conforme for programado no nosso Grupo Espírita Solidariedade. Muito obrigada.